Fala pessoal do canal Tudo sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Hoje eu vou estar abordando um assunto bastante interessante que muita gente tem dúvida aí, principalmente quem está começando. Hoje eu vou estar falando sobre o batismo na Umbanda, certo? O que é o batismo e como ele é feito e como deve ser feito, tá certo? Isso aqui é resumidamente, né? Cada casa tem uma forma de batismo diferente, mas no princípio e tudo eu vou estar passando um pouco para vocês, tá certo? E antes de mais nada, né, vamos lá, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos para que todos possam ver. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Primeiro, gente, vamos começar. O batismo, né, a gente tem que ter em mente, né, que o batismo significa o despertar, né, definitivo para a Umbanda. É o momento, gente, em que o médium consciente, certo? O médium consciente se propõe a seguir a Umbanda. O batismo é um laço, certo? Pois é o ritual que firma a entidade e os orixás. Dentre todas, né, que o acompanham desde seus ancestrais, que irá reger a sua cabeça, além de anunciar todas as demais entidades. Agora, para o ritual do batismo, né, há preceitos necessários que preparam o corpo e a alma para o ritual. Muita gente me pergunta disso, eu vou estar falando para vocês aqui, ó. Durante os 7 dias, né, que os 7 dias antes do ritual de batismo, é preciso a purificação do corpo. Como? Né? Por meio de banhos. Banhos que equilibrem a energia espiritual e a física. No caso, estes banhos serão passados, né, pelo pai de santo que irá realizar o batismo, pelo sacerdote. Portanto, então, quando começarem os banhos, certo? Deve-se acender uma vela de 7 dias no local apropriado e tomar os banhos todos os 7 dias. Ó, muitas casas, né, pedem os banhos com ervas neutras, como folha da costa, né, tapete de Oxalá. O tapete de Oxalá, para quem não sabe, é o boldo, né, ou arruda. Porém, depende, certo, de cada pessoa. Depende da necessidade do médium. O pai de santo vai saber te passar a erva melhor. E algumas ervas de Oxalá também é bastante pedido. Mas caso seja preciso usar ervas de seus próprios guias, né, isso vai ser informado pelo seu pai de santo, né, antes de estar realizando o batismo. Durante a semana, gente, deve-se evitar ambientes carregados. No caso, cemitério, né, velório. Usar roupas brancas ou mais claras possíveis nos 7 dias antes. Faça dessa semana a melhor semana possível, certo? Agora, no dia da cerimônia, no dia do ritual, no dia do batismo, ó, o médium, né, quem for estar sendo batizado, deve ter roupas brancas. No mínimo 2 roupas brancas. Por quê, gente? Uma vai ser molhada, certo? Uma toalha branca, sem desenho, sem nada. Uma toalha branca. No máximo enfeitado com a fita da cor do seu orixá, certo? Pode ser enfeitado com a fita se você é filho
de Iemanjá, coloque uma toalha branca com a fita de Iemanjá, certo? Ou a preferência é branca, tá certo? Uma roupa vermelha, que será rasgada e inutilizada, tá certo? Uma vela branca grossa de 40 centímetros e uma vela branca normal. Quando a gente fala essa vela branca de 40 centímetros, gente, eu não falo de uma vela de 7 dias, não. Falo de uma vela grossa, certo? Uma bacia branca de ágata. Eu vou colocar aí para vocês. Como é feito essa cerimônia, né? Os itens necessários para o pai de santo, né? Os itens que o pai de santo deverá ter são 3 velas, certo? Uma preta, uma vermelha e uma branca. Um aguidar pequeno com farofa de Exu, uma quartinha, no, em breve eu vou estar falando o que é uma quartinha, né? Uma quartinha de barro ou um copo de barro com água ou gin, tanto faz. Farinha de mandioca, né? No caso para farofa. Uma tábua de madeira para riscar o ponto do espírito que comanda os trabalhos espirituais ou daquele que for atribuído aquela função. No caso, isso aqui é para o pai de santo, certo? Uma pemba branca, incenso, não aquele incenso de vareta não, viu gente? É um incenso mesmo, aquele incenso feito manual, né? Como feito de café, casca de alho, alecrim, alfazema, sal grosso. Isso é o mais simples, mas vamos dizer assim que cada casa tem uma receita certa. Sal grosso diluído, né, em água na hora do ritual, mel ou mirra. Isso é o que o pai de santo vai precisar. O batismo, gente, é realizado em geral em cachoeiras, certo? Mas pode ser realizado em lagos, não precisa ser precisamente uma cachoeira, mas a maioria das vezes é realizado em uma cachoeira. Antes de chegar ao lugar reservado, certo? Deve haver uma parada para que o pai de santo, o responsável pela casa, né, por cuidar de Exu, façam-lhe uma oferenda, certo? Essa oferenda, gente, consiste em parar numa encruzilhada, dispor, colocar a farofa de Exu e a quartinha de água ou gin. Cada quartinha é de um jeito diferente, isso vai depender do pai de santo. E eu vou estar falando em breve o que é quartinha, certo? Ó, em geral, gente, a Umbanda, né, tradicional, a Umbanda normal, canta para o Exu 7 encruzilhadas, ou para o Exu tranca-rua, ou para o Exu da casa, certo? A Umbanda tradicional. A Umbanda de nação, que são a Umbanda GG, a Umbanda Quetô, a Umbanda de Angola, né, canta para o Exu Orixá, certo? A diferença eu posso falar depois, não vou estar falando agora, tá certo? Mas isso depende do pai de santo também, depende muito. Ó, é de bom tom, né, sair sem virar as costas a oferecer e continuar o caminho até a cachoeira. Pois, né, como já todo mundo sabe, quem come primeiro é Exu, então antes do batismo a gente tem que dar oferenda a ele. Em todos os rituais, o início é sempre o que se conhece por despachar Exu. Enquanto ele come, vamos dizer assim, o ritual se realiza. Porque Exu é o mensageiro da carne e do corpo. E nesses rituais, né, gente, em que invocamos as instâncias mais elevadas do espírito, o corpo deve estar completamente à disposição das energias mais evoluídas, sem se importar com as necessidades de comer, reproduzir ou qualquer outro tipo de instinto, vamos dizer assim. Ao chegar à cachoeira, né, inicia ali o ritual de batismo. É desejável, lembre,
que as mulheres usem saias com uma calçola por baixo, para evitar constrangimento e respeito, e os homens calças. A preparação, gente, segue com a incorporação do dirigente da casa, segue com a incorporação do pai de santo, que deve riscar o ponto na madeira às margens da cachoeira, certo? A madeira deve ser quadrada ou circular, e nela devem ser acesas quantas velas forem necessários, de acordo, vamos dizer assim, com a instrução do ponto, com a instrução da entidade, certo? Em seguida, ele vai cantar o seu ponto, né, para identificar que é ele, né, e começar os trabalhos. Neste momento, pessoal, em geral, os espíritos que auxiliarão nos trabalhos incorporarão em seus médios, e aqueles que vêm apenas para saudar o ritual passam também e se retiram com presteza após cantar seu ponto e dar seu brado, certo? Muito usado são os caboclos que vêm, né? Os que serão iniciados são chamados à presença do espírito, no caso da entidade que está no Pai de Santo. Ainda acordados, né? Se não estiverem, tudo bem, mas o ideal é que a própria entidade tenha sido instruída de como será o ritual, certo? Pois os filhos têm de ouvir as palavras, no caso, falo de médio evoluído, que os guiarão por toda a vida espiritual. A entidade do Pai de Santo fala sobre os direitos, né, sobre as obrigações dentro da Umbanda, sobre o comportamento do médium, como ele deve se portar, da evolução espiritual, tudo, né? Ele fala também sobre os caminhos de cada um, porque nem todos, né, um dia vão chegar a virar Pai de Santo. Deve-se dizer também que as festas, né, de uma casa servem para agradecer aos deuses e não para inebriar o corpo e perverter o espírito. Depois, né, ele chama um por vez e começa o ritual, certo? Primeiro ele fará em seu corpo sinais com a pemba branca, pequenas cruzes nas mãos, peitos, pés, costas, mais ou menos desta forma. Enquanto os demais ali da assistência, né, vai cantar para Oxalá, certo? Com isso, eles seguem em direção ao ponto de madeira disposto no chão, às margens da cachoeira, e batem cabeça, como se fosse ali um altar, certo? Então acende-se as velas simples em pequenos buracos cavados na terra, para evitar que se apague, viu, gente? E as velas do batismo de 40 centímetros, a vela grossa, né, que são seguradas por quem será batizado, certo? O fogo representa Xangô, Senhor da Justiça Divina. A chama que deve se acender no coração de cada filho da Umbanda, pela caridade, pela compaixão, pelo respeito, certo? Pela iluminação espiritual. Neste momento, alguns dos presentes testemunham, né, sobre o caminho do médium até o presente e sobre a vida nova que ele terá dentro dos princípios da Umbanda. Por último, gente, o topo da cabeça, a moleira, o ori, a cabeça é ungida com mirra e mel, mostrando a vida doce do caminho espiritual. Canta-se para Iemanjá. Tem algumas casas que cantam para outro orixá. Cantam-se para Iemanjá, pois ela é a mãe de todos nós e senhora de todas as cabeças. Chega a hora do batismo, certo? Um pouco de água da cachoeira é recolhida num vaso, e o filho deita-se sobre a toalha branca,
com a cabeça em direção à cachoeira. Então canta-se para Oxum, a Senhora das Águas Doces, mãe amorosa que abre os braços para receber um novo filho na Umbanda. A água é jogada em sua cabeça, certo? E ele escolhe um santo católico, vamos dizer assim, para ser seu padrinho espiritual e uma madrinha, no caso, uma pessoa, né, que será a sua testemunha no processo. Pode também ser escolhido um padrinho, né, um padrinho espiritual, no caso, uma entidade, e um padrinho também encarnado, uma pessoa no processo. Lembrando que o padrinho ou a madrinha, ela não precisa ser da religião, mas tem que entender a importância da Umbanda, vamos dizer assim. E finalmente, né, a Obaluaê, para que a bondade e o carinho dos seus velhos espíritos venham a doutrinar esse filho no caminho do bem e da responsabilidade. Com ele pede-se aos padrinhos, certo, que intercedam sempre em tudo o que encontrarem de errado em seu filho, consagrado por todos os presentes e pela sagrada Umbanda. O filho, certo, em forma de agradecimento, pede a bênção de seu padrinho e madrinha, jura respeitar e seguir os seus conselhos por toda a vida. Em seguida, certo, o filho deve fazer a prece de Caritas e faz sua profissão de fé. Isso é, concorda, certo? Concorda com a fé da Umbanda e promete professá-la, promete seguir e passar adiante, tá certo? Vou falar aqui a profissão de fé na Umbanda. Juro solenemente que minha fé é verdadeira e que ao abraçar a Umbanda como minha religião e o cantinho dos irmãos caboclos como meu templo de reflexão, estou com meu coração puro perante minha consciência e meus princípios. Juro aplicar os meus dons de mediunidade que recebi dos meus guias e desenvolvimento nesta casa, somente para o bem da humanidade. Juro reconhecer como irmãos todos os seres e elementos da natureza divina. Juro praticar o amor e a caridade como minha missão, respeitando as leis de Deus acima de todas as coisas. Juro levar a bandeira da Umbanda em minhas mãos e os pontos das minhas entidades sempre adiante, nos caminhos que por elas me forem destinados a seguir. Juro amar, respeitar e honrar a Deus, aos orixás, meus guias, minha família, meus amigos, meus irmãos de fé, minha pátria e a Umbanda. É desejável, gente, que esse juramento seja dito por todos, certo? Memorizado, né, e aceito. E não só lido como eu li aqui, não. Ele tem que ser aceito. Em seguida, faz o cântico da Umbanda, que é aquele que a gente conhece, que é refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Por último, pessoal, canta-se uma canção em nome do rito que acabou de acontecer. E então os novos filhos se banham com a roupa que estão na cachoeira. Em geral, gente, é necessário, né? Nesse momento também que seus guias incorporam os seus herês, certo? Isso depende de cada casa, tá certo? Segue-se então a festa do batismo. Os guias dançam, confraternizam, mas ainda não atendem, certo? Os filhos, depois do rito, né, devem passar 7 dias sem comer carne e alimento como feijão preto e outro tipo. Eles podem comer peixe, mas não devem tomar bebida alcoólica ou fumar. Tem casa de Umbanda que se raspa a cabeça. Isso eu falo da Umbanda tradicional, tá certo?
é desejável também uma abstenção sexual de ao menos 7 dias, certo? Pois o corpo ainda sofrerá transformações de energia que devem ser preservadas. Diferente do que se imagina, gente, isso não ocorre porque o sexo é tratado como algo sujo ou ruim, não, mas porque em uma relação sua energia se mistura à energia da outra pessoa, certo? Acarretando um equilíbrio que pode afetar negativamente o filho, no caso, né, da se caso for para uma gravidez desejável, tá certo? Agora vamos lá para o culto, né? Ó, o filho batizado participa agora ativamente das sessões da casa, certo? Sejam de trabalho ou de desenvolvimento. Ele também vai assumir, né, de uma vez por todas sua função na casa. Terá de cuidar dos alimentos, da limpeza física e espiritual, da música, da doutrina e de tantos outros aspectos, tá certo? Então isso, pessoal, foi um pouco sobre o batismo, tá certo? Nesse caso, foi aqui, eu falei um pouco do batismo no termo geral, simplificando, lembrando que cada casa, né, cada casa faz o batismo de certa maneira diferente, isso depende do pai de santo. Esse aqui foi o básico, né? Esse aqui é o primordial, vamos dizer assim, tá certo? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo aí, mas eu espero ter explicado um pouco para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e axé a todos.